Olá, eu sou Rosa Bentes e estou aqui para participar do Festival Conexão Arari, Cultura e Identidade, porque eu fiz um trabalho de mestrado intitulado Narrativas Orais, Cultura e Identidade em Santa Cruz do Arari, que foi catalogar as narrativas populares da região para fazer análise e perceber qual a contribuição, a relação dessas narrativas com o lugar. É um trabalho ligado ao projeto Imaginário nas Formas Orais Populares da Amazônia Paraense, que é o IFNOPAP da UFPA, que é coordenado pela professora doutora Maria do Socorro Simões. Então, esse trabalho ele tem como finalidade catalogar as narrativas populares, os saberes populares dessa região da Amazônia Paraense. Quando eu tive o contato com o IFNOPAP, na Universidade Federal do Pará, a oportunidade de fazer o mestrado, eu lembrei da minha infância em Santa Cruz do Arari. Eu nasci em Santa Cruz do Arari, meus pais viveram em Santa Cruz do Arari, vivi a minha infância todinha lá e parte da adolescência. Então eu percebi que aquelas histórias, narrativas, elas ainda estavam muito na minha memória. A infância, aquele período, 80, 90, é um período na comunidade santa cruzense que as pessoas não tinham muitas opções de lazer, principalmente as crianças. Então era um hábito se reunir no final do dia para escutar as histórias. E também essas histórias, essas narrativas contadas pelos mais velhos em Santa Cruz, elas tinham um cunho moral, a ideia de proibir determinados espaços, determinados horários inapropriados na concepção dos mais velhos para as crianças. Então eram histórias que destacava o sobrenatural, destacava o proibido, alguém ouviu, alguma coisa aconteceu naquele lugar, e isso foi muito forte. Eu escutava tanto essas narrativas na minha infância que elas me acompanharam a vida adulta. Então, quando eu tive a oportunidade de ter contato com o projeto do IFNOPAP e perceber a importância que essas narrativas têm na vida das comunidades, das quais elas estão inseridas, eu percebi que era oportunidade de eu contribuir com a minha cidade, com o meu lugar, né? A minha comunidade. E aí eu decidi fazer a coleta dessas narrativas. Viajando esporadicamente para Santa Cruz, eu conversava com as pessoas, eu filmava, eu anotava, e as pessoas se sentiram mais à vontade de contar as narrativas. Inclusive relato de uma senhora, de uma das narradoras, ela me contando que ela conhece pessoas que desistiram, não quer essa sina, ela chama de sina, né? Que minha avó contava, minha mãe contava, eu conto, é uma sina que vai passando, né? É como diz o Walter Benjamin, a tradição, passar ou narrar, que passaria das tradições de pai, de avô, pai para filho, neto. Hoje se perdeu muito. Então, quando a narradora diz que essas histórias muitas pessoas sabem e não querem contar. Às vezes alguém dizia, olha, vá lá com o seu fulano, que ele sabe a história, ele conta. Aí várias vezes cheguei com o seu fulano e o seu fulano dizia, não é bem assim, eu não conto. Ou seja, na verdade ele sabia, só que ele não se sentia mais confortável em narrar, em contar a história, com receio de que é que vão pensar, se é mentira, se é verdade, né? Que na verdade não existe isso de mentira ou verdade, existe o saber popular. Então aí essa minha relação com o lugar, de ser filha do lugar, de ter toda a minha história construída, baseada na minha infância, a memória, as lembranças afetivas do lugar, dos espaços. Claro que hoje já mudou muita coisa, não existe mais, já cresceu, já evoluiu, né? Mas ainda tem aquela necessidade, você ainda encontra as pessoas que te viram criança, que olha, chega e lembra de uma história da sua infância. Então isso foi muito bom, eu me sinto muito honrada e grata pelo convite e espero contribuir sim, que meu trabalho seja um trabalho para despertar os jovens, as crianças a pesquisarem mais sobre o seu lugar, valorizar o seu lugar e ver quanto isso é importante, né, para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa cultura, para a nossa identidade. E aí esse trabalho eu consegui coletar 9 narrativas e selecionei três narrativas para trabalhar, para ver essa relação com o lugar. A primeira narrativa foi Cobra Custódio. Você sabe que cobra é um símbolo que existe em várias histórias, em vários lugares, mas em especial a Cobra Custódio, ela em Santa Cruz, ela trabalha a questão do lago, ela é a protetora do lago, é ela quem protege o lago.
Então, segundo a história, as crianças eram avisadas para não se banhar no lago porque era perigoso. A história começa assim da cobra custódia. Diz os mais velhos que na vila de Boa Vista, a vila de pescadores afastada da cidade de Santa Cruz do Arari, existia uma mulher que costumava banhar-se menstruada à beira do lago Arari. Sempre os mais velhos diziam para ela não fazer isso porque ela poderia ser judiada, mas a mulher não tinha medo e nem acreditava nas histórias de encantamento do lago. Até que um dia apareceu grávida. Quando chegou o dia do parto, ela teve uma criança e uma cobra. Os familiares, assustados, tentaram matar a cobra, mas ela conseguiu fugir para o lago. Diz a lenda que é ela, a cobra custódia, que protege o lago, e é por isso que ele nunca seca. A única vez que ele secou foi em 92, porque a cobra custódia foi embora, mas ela teve que voltar e é por isso que ele nunca mais secou. Voltando um pouquinho para a história, a relação desta narrativa no espaço lago, para chegar em Santa Cruz, para sair de Santa Cruz, o alimento chegar em Santa Cruz, para você se divertir, o lazer, o banho, está ligado a Santa Cruz. Santa Cruz, segundo a história, a Santa Cruz tem origem numa fazenda que é à beira do Lago Arari, na margem direita do Lago Arari. Esta fazenda na margem direita do Lago Arari é que deu origem ao povoado de Santa Cruz do Arari. Então, essa relação aí da cobra ser a protetora, o respeito, ao mesmo tempo, você vai perceber aí a cobra custódia, a discussão sobre sexualidade. Você vai ter o conflito de gerações, os mais velhos dizendo não pode isso, os mais jovens dizendo não acredito no que você está dizendo. Então você tem a desobediência, você tem a imagem do velho, do saber, aquela disfunção do velho, que o próprio Walter Benjamin já fala sobre isso. Não tem mais o mesmo valor de conselheira, sabedoria. A figura passa a ser uma figura meio que não é bem marginalizada, mas que esquecida, não tem mais tanta importância. Ao mesmo tempo, você trabalha na narrativa o bem e o mal, a figura feminina. Lembrando que, antes, não tendo infraestrutura, as pessoas tinham o hábito do lago, chegada. Então, os pescadores chegando, se banhando, é um espaço ali que, nos espaços aquáticos na região do Marajó, precisamente do Arari, é comum as crianças, adultos, grupos, crianças, adultos, seja meninas, meninos, mulheres, brincar no lago, se divertir ali. Aquilo é um lazer para as crianças, é um desafio. Não tem uma distinção, é menino e é menina, pode não, todos brincam juntos ali, pescam, brincam, o lazer deles. Mas chega um momento que esse momento vai ser um rito, a menstruação, segundo a história a narrativa Cobra Custódia. Quando as meninas ficam menstruadas, esse espaço já não vai ser mais o mesmo de interação e de diversão para todos. Porque a menina molhadinha ali tomando banho, a blusa molhada colada no corpo, os homens podem ver esta menina não mais como inocência, mas sim como uma sensualidade e o desejo. E isso, fora do olhar dos mais velhos, traz uma consequência, que é a gravidez. Então, daí a questão da punição, né? O espaço Lago Arari, aquela diversão, de repente se torna punição para a mulher, aquela que desrespeitou. Então, você tem aí, sim, o embate entre a tradição e o moderno e o novo na narrativa Cobra Custódia. Ao mesmo tempo que ela protege o lago, ela está ali, é um espaço que consegue agregar o cotidiano das pessoas, o chegar, o ir, o vir, o pescar, o brincar, o lazer, e ao mesmo tempo a ficção, o imaginário das pessoas. Lembrando que na região do Marajó, os campos, os rios, as pessoas perdem muito tempo, passam horas, seja nos campos alagados, em cima de um búfalo, do lombo de um búfalo, de um cavalo, ou seja, nos rios, remando, ou nos barquinhos, popopô. Essas pessoas perdem muito tempo se deslocando. E isso é propício ao imaginário, e você fica imaginando, lembrando das circunstâncias. Então, é uma situação muito importante. Então, a narrativa Cobra Custódio, ela está ligada à história do lugar, à identidade, quem nós somos, onde começamos, né? Onde começou a nossa história. Começou com uma fazenda na margem direita do lago, ou seja, a nossa origem está ali. Então o lago, essa proteção, a cobra, esse imaginário, ele dá uma proteção de uma certa maneira para as pessoas.
A segunda história selecionada foi Boto Mirim. O símbolo do boto, conhecido em várias regiões da Amazônia, é o jovem sedutor, o homem sedutor, refinado, com um aspecto meio que europeu, de educado, refinado, sedutor, aquele que encanta, aquele que seduz, aquele que dança bem, que nenhuma mulher resiste a ele. Só que aqui no Boto Mirim, na narrativa Boto Mirim, vai desconstruir esta figura e vai trabalhar outros temas. O boto aparece numa nova versão, que é interessante. Lembrando aí a referência que no livro Ditadura das Águas, o padre Giovanni Galo fala: o Marajó não é mais o mesmo, o Marajó, a sua cosmologia verdadeira está mudando, ou seja, os comportamentos, os padrões estão mudando. E Boto Mirim vem chamar atenção para isso. Um dia o filho foi pescar, aí ele fisgou, um filhote de boto. Aí resolveu voltar para casa e pedir ajuda ao pai para despescar o anzol. Mas antes de ir, jogou o filhote em cima do trapiche. Mas quando voltou já era tarde demais e ficou triste pelo boto ter morrido no sol. Aí ele jogou o boto para a água. No fim da tarde, o velho estava na taberna, quando ouviu o choro de criança. Apurou os ouvidos, ele viu uma mulher que trazia uma criança no ombro, com os braços pendidos para as costas. Atrás dela vinha mais 4 crianças que choravam desconsoladas, tentando agarrar as mãos da criança ao ombro. A mulher chegou, saudou o velho e perguntou por seu filho. O velho informou que ele não se encontrava. Então ela pediu pouso por aquela noite. O velho desculpou-se, negando a pousada, pois percebeu que a criança do colo estava morta. A mulher se afastou em direção ao do trapiche e sumiu. No dia seguinte, sua mulher saiu para cuidar da horta, enquanto sua nora fazia o jantar. A velha aproveitava a maré para apanhar água e regar as plantas. Nisso se espantou com a chegada da netinha à horta, a mando da mãe para avisar a avó que o jantar estava pronto. Como já estava escuro e a netinha queria ficar brincando, a avó repreendeu-a e mandou que voltasse para casa, pois as águas altas estavam perigosas no local. Mas quando a avó voltou para casa, espantou-se quando soube que sua neta ainda não tinha chegado lá, pois já fazia muito tempo que a menina saiu da horta. A avó e a mãe da menina tocaram a procurar por toda parte, não encontraram vestígios da criança. O filho chegou e se ocupou da busca por todo o tempo, vasculhando tudo e todos os locais na esperança de encontrar a criança. Nunca mais encontraram. Um dia, o velho, o avô, sonhou que um filhote de boto perguntava se ele se lembrava do dia que uma senhora pediu pousada e ele negou, e como punição sua neta foi encantada, transformando-se no Boto Mirim, protetor da ilha Caviana e suas redondezas. Quando o velho acordou, contou para a família toda a verdade e sentindo-se culpado pelo encantamento da neta. Diz também que a criança virou boto para ficar no lugar do filhote de boto que o pai havia matado. Ora, essa narrativa aqui, ela é bem interessante, a narrativa do boto. Ela traz essa nova versão do boto e também volta à questão do espaço, do local, na região do Arari, no Marajó, que eu falei agora há pouco na narrativa do custódio. Você dá hospedagem, você ser solidário com aquele que passou horas, dias viajando e você ser solidário. Então, essa solidariedade, ela é importante, ela faz parte aí na narrativa. Então, quando você deixa de ser solidário, você está perdendo, a sua característica. Então, você observa aí o boto e o ambiente. O filho, ele não fisgou por maldade, ele fisgou ao acaso. E só que aí, o acaso gerou a consequência, a morte do bicho. Então, isso representa um certo desrespeito aos animais míticos da natureza, porque qualquer pescador sabe que o peixe, o animal, fora da água, se o bicho vive na água, sai da água, ele vai morrer, não vai sobreviver. Então você vê a falta de cuidado por parte do filho. Aí não teve mais aquele cuidado, a cautela em respeitar o ambiente. Então você vê aí com os animais míticos, homem e natureza, quando ele diz
Um dia o filho foi pescar, aí ele fisgou, né, o filhote do peixe. Não é porque ele quis. Outra coisa, ele já não sabia mais lidar com isso. Ele foi pedir ajuda e essa ajuda ele esqueceu, ele demorou. Então você tem uma narrativa de caráter utilitário aí. A relação, a presença dos padrões comportamentais mudaram, não são mais os mesmos. O homem do Marajó não é mais solidário. No Marajó tem muito, na região do Arari, a questão do parente, todo mundo é parente, todo mundo se ajuda. Você se sente solidário com aquele que demora, que está fora do seu lar, que precisa de ajuda. Isso é importante. E isso a narrativa mostra aí, a natureza. Outra coisa que se observa, o avô, ele não teve mais, ele não é um pescador, ele tem uma taberna, os padrões estão mudando. Não é mais o mesmo a situação aí, o hábito deles. Nas lendas amazônicas, em especial, como diz a professora Josi Fares, o Boto é o Dom Juan mítico da Amazônia. E aqui não tem nada de Dom Juan. Aqui o encantado tem a ver mais com uma mensagem para proteger a natureza, para que se viva bem com a natureza. É necessário essa interação, essa integração, o homem, a natureza e os animais. E aí entra o papel dos animais míticos, que colaboram com essa situação, para que se viva em paz, para que se viva bem e não tenha nenhuma, né, situação em relação a isso. A terceira narrativa é o bode cheiroso. O bode cheiroso é uma narrativa que vai justamente trabalhar a colonização, o processo de colonização da região. Aí diz assim a história. Quando Santa Cruz do Arari tinha poucas casas e a população era bem pequena, os antigos moradores se apavoravam com vários casos. Um senhor contava. Olha aí, um senhor contava, alguém contou, não é ele escutava de alguém, então já vê a passagem. Um senhor contava que um amigo seu namorava uma moça que residia em São José e o rapaz morava em Santa Cruz do Arari. Naquela época, os moradores, os rapazes, tinham que pedir entrada dos pais das moças para começar o namoro. Um rapaz de nome Benedito começou a namorar Mariquinha. Ele saía de Santa Cruz sempre às 20 horas e retornava antes da meia-noite. Mas um dia, o rapaz se atrasou e saiu às 23h30 da casa da namorada e chegou exatamente meia-noite no local mais deserto e escuro que existia entre Santa Cruz e São José. Aí, o cabelo do rapaz começou a se arrepiar e ele sentia calafrios, sentia que algo o acompanhava. Não demorou muito para ele sentir um forte cheiro de caatinga de bode. E cada vez que o cheiro aumentava mais, as pernas do rapaz tremiam, ele gritava por socorro, tentava rezar o Pai Nosso, mas não conseguia lembrar nem a primeira frase. De repente, uma enorme sombra surgiu em sua frente. Era um enorme bode malhado de preto e branco que berrava desesperadamente. Cada berro que ele dava, a terra estremecia sob seus pés. Foi então que apareceu um cavalo branco, balançando sua matinada, passou correndo em sua frente. O bode e o seu mau cheiro sumiram como um passe de mágica. O rapaz, ainda atordoado e trêmulo, saiu correndo, chegando em casa quase morto de cansado. Essa narrativa, ela também trabalha a questão do espaço. Você vê sempre as mudanças. Existia um espaço entre São José e Santa Cruz. Ou seja, é uma vila, São José, uma comunidadezinha. Agora esse espaço não existe mais. Então, por isso que o narrador faz questão de dizer, existia, hoje não existe. Existe já o quê? Foram povoando esses espaços, não existe mais todo esse espaço. Então, ela é uma narrativa que procura desvelar influências, ela traz influências da presença jesuítica na formação dos valores religiosos da comunidade. Você tem a figura do Pai Nosso, você tem a figura aí, a ideia do bem e do mal. O bode na literatura e sempre apareceu, às vezes, personificado no demônio. Então você tem isso, e isso tem influência da Igreja Católica. Há uma digressão às origens de Santa Cruz. Você vê que está sempre ligado, a cobra está ligada à origem de Santa Cruz, bode cheiroso à origem de Santa Cruz, Boto Mirim está ligado à questão das transformações desse espaço. Então,
essa digressão, ela mostra um processo aí de colonização, volta no tempo, como era Santa Cruz, como é que está hoje. Daí a importância de você ter essas narrativas catalogadas, você não esquecer, porque quando você olha muito só para frente, você esquece do passado, você pode se perder, né? Trabalha o bem e o mal, o processo de colonização. Se você for buscar na história, você vai perceber que eram 6 Marias que foram doadas, quando o Marquês de Pombal saiu, foi expulso, aí deram para os jesuítas. Então tem toda uma questão aí por trás, que não vamos abordar aqui, que não é, no caso, a proposta, né? Mas a proposta mesmo seria essas narrativas, essas análises. Eu queria dizer para vocês que é muito gostoso quando você começa a entender mais a importância dessas narrativas, você consegue olhar com um olhar diferenciado para a sua comunidade, para as pessoas. Teve um relato de um senhor que ele me falou o seguinte: se Santa Cruz está mudada, está tudo mudado. Antes nós deixávamos nossos troços na canoa, ele é pescador esse senhor, né? A fala dele. Deixávamos nossos troços, no dia seguinte estava, agora não. Se você deixar um pouquinho, mal você virou as costas, já estão roubando tudo. Então você percebe na fala, nos diálogos das pessoas, essas mudanças da população, dos valores em si. Concluindo a minha fala a respeito da importância dessas narrativas. São narrativas construídas, ligadas a trazer a história, a origem do lugar, o conhecimento empírico que eles tinham na época, de orientar os mais jovens sobre as situações, sobre os seus comportamentos, o porquê dos comportamentos, e eles não tinham muita maneira de explicar. Então, a narrativa é um recurso que eles tinham e que eles utilizavam. E isso é importante nós guardarmos isso. E eu me sinto grata por ter tido essa oportunidade de sair de Santa Cruz, de estudar, de fazer um mestrado e de catalogar essas narrativas. Então, me sinto muito feliz por isso, agradecida ao convite do festival, e eu torço para que esse festival realmente seja só o primeiro, que venham outros e outros, e que realmente outras pessoas da cidade, da comunidade, da região do Marajó, consigam fazer trabalhos mais voltados para a cidade. Lembrando aqui que a proposta dessas narrativas catalogar essas e futuramente as outras também, fazer uma análise e apresentar também para a comunidade. Então era isso que eu tinha que contribuir para vocês, espero ter contribuído de alguma forma positiva. Muito obrigada pelo convite, Edney, sou grata e sucesso aí. Até a próxima.